Carluccio, ele tá em pânico com a possibilidade de ser preso, ainda mais agora que o Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou o caminho das rachadinhas. E é por isso que ele está dando chiliques falando que vai abandonar o Bolsonaro. Ele está emocionalmente abalado, porque ele teme que essa nova postura do Bolsonaro, submisso ao STF, possa fazer com que o Bolsonaro não o defenda quando a justiça chegar para pegá-lo de modo bem gostoso. E ele também está muito chateado porque o Bolsonaro não consulta para disputar outro cargo, senão vereador do Rio de Janeiro. Só que como vereador do Rio, ele não tem foro privilegiado, ou seja, não pode se proteger da justiça. E eu quero que você coloque nos comentários o que o Carluccio poderia fazer para ficar mais emocionalmente calmo. Ele poderia brincar de índio, talvez? Lutar jiu-jitsu? Você gosta de ver o Carluccio em parafuso? Deixe seu like se você quer o Carluccio preso e se inscreva no canal. Como vocês viram, o Carluccio, ele deu um chilicão e falou que iria abandonar as redes sociais do papai. E de fato, desde que o Carluccio deixou as redes sociais do Bolsonaro, elas tiveram aí um movimento muito lento. E vocês sabem que eu já dei minha opinião sobre esse assunto, que o encerramento, o abandono do Carlos Bolsonaro representa o fim do próprio Bolsonaro. Porque é o Carluccio que tem o conhecimento sobre essa figura do mito Bolsonaro. Foi ele que criou e ele que sabe fazer o engajamento nas redes sociais desse lado bolsonarista. Não existe outra pessoa que faz tão bem assim o engajamento como o Carlos. E ninguém conhece o Bolsonaro como o próprio Carluccio. Carlos e Bolsonaro são a mesma pessoa. Mas eu já comentei, já fiz análise desse abandono do Carlos, link aqui no card. O que nós ficamos sabendo pela jornalista Thaís Oyama do UOL é que o Carlos ele está muito abalado. Ele passa por um momento de forte instabilidade emocional. Ele teme que aquela investigação que está rolando contra ele pelo caso das rachadinhas no gabinete dele no Rio de Janeiro possa levá-lo à denúncia, na consequência, condenação e, por fim, a prisão. E ele não quer ficar em uma prisão que não tenham indígenas ou que não tenham índios, porque o Carlos ele gosta de um índio, principalmente se for um índio primo, que brinque com ele de forte Apache. E aí que tá todo o problema, porque as investigações elas já estão se alongando desde 2021. O Ministério Público espera que agora, sem o Bolsonaro, elas possam avançar e elas estão avançando. Porque o Bolsonaro não tem mais poderes para barrar essa investigação. E ao que tudo indica, as investigações do caso de rachadinha ou peculato, como você queira chamar, apontam que o Carlos era o chefe da organização que fazia os repasses e o desvio de verbas de contratação de funcionários em gabinete. E aí, pessoal, começa todo o babado. Como eu falei, essa investigação ela começou em 2021 e ela já está se arrastando desde uma denúncia lá de 2019, numa reportagem da revista Época. Essa investigação ela precisa ser demorada mesmo, porque o Carlos ele é vereador desde os anos 2000, desde 2001. Então sim, são mais de 20 anos. Então são muitos funcionários que precisam ser avaliados. E existem vários núcleos dentro do gabinete do Flávio, do Carluccio. Núcleos de repasse de rachadinha. Segundo o Guilherme Amado, colunista do Metrópolis, o Ministério Público ele finalizou um laudo, que nós já tínhamos sabido disso, a gente já sabia disso na semana passada. Só que o Ministério Público finalizou o laudo e esse laudo aponta para o caminho das rachadinhas. Esse dinheiro ele circulou para pagamento de despesas, para pagamento de algumas outras coisas e até mesmo depósitos na conta do Carlos, aparentemente. Agora, precisa verificar se houve crime ou não, se o destino desse dinheiro foi para rachadinha. E aí que está toda a questão. Era o dinheiro, você sabe a rachadinha, né? Você faz o depósito na conta da pessoa, você contrata um funcionário, o funcionário pega esse dinheiro e repassa para o chefe do gabinete. Várias pessoas são indiciadas. O Carlos, estão sendo investigados. O Carlos, a Ana Cristina Vale, que era a segunda esposa do Bolsonaro, foi chefe de gabinete do Carluccio durante um certo tempo. E os próprios funcionários, porque eles toparam participar, serem contratados mediante a esse esquema. Então é uma situação que o cerco está se fechando completamente e isso tem pirado muito Carlos. E segundo o site O Bastidor, o Carluccio, pessoal, ele está chateado com o Bolsonaro. Pelo seguinte, e essa chateação do Bolsonaro, que levou ao rompimento e o abandono das redes sociais, tem a ver também com a ausência de foro privilegiado. Porque o Carlos, ele é o único filho do Bolsonaro que não tem foro privilegiado.
O Flávio e o Eduardo tem lá o Jair Renan, mas o Jair Renan é descartável. E o que acontece? O bastidor, tudo bem que é uma fonte secundária, nós podemos considerar, não é um Globo, não é um UOL, não é uma Folha, não é uma Veja. Mas o bastidor falou que o Carlos está chateado, porque o Bolsonaro nem consulta para saber se ele quer outro cargo eletivo. Olha, o Carluxo ele vai disputar a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e boa. O Flávio é senador e quer ser prefeito. O Eduardo é deputado federal. O Flávio foi deputado estadual e o Carluxo permanece o mesmo. O Carluxo nem é cogitado para disputar outra posição. E isso tem irritado ele, tem o deixado chateado. Por quê? Se o Carluxo virar outro cargo, for deputado federal, por exemplo, ele pode ter o foro privilegiado. Mas o Bolsonaro nem o cogita nisso. Então isso chateia o Carlos. Porque se ele tiver o foro, ele pode ficar protegido. Sem o foro e o Bolsonaro nem o consulta, ele não pode nem disputar para ser deputado federal, Carluxo tem condição. Porque o Flávio é senador. E o Eduardo é deputado por São Paulo. Ele poderia ser deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então isso chateia o Carlos porque ele se sente que não está protegido. E o fim do mito Bolsonaro também incomoda o Carlos. Porque foi o Carlos que criou essa mitologia do Bolsonaro. E aí o que acontece? O Carluxo ele começou a perceber que o próprio Bolsonaro não era esse antissistema que ele próprio, Carlos, criou, essa imagem, essa percepção para o pai. Isso não existe, o Bolsonaro ele é um covardão. O Bolsonaro é alguém submisso às instituições, porque ele baixou a cabeça para o PL, está baixando a cabeça para o STF e se mostrou alguém fraco. Diferente daquilo que o Carlos havia planejado para ele. O mito antissistema, o enfrentador das instituições, aquele revolucionário que o Bolsonaro nunca foi. O problema dessa decepção do Carlos é que ele percebe que o Bolsonaro pode não protegê-lo. Porque quando o Alexandre de Moraes intimou o Bolsonaro a prestar depoimento para a Polícia Federal, o que o Bolsonaro fez? Ele recomendou para todos os seus aliados a não falarem nada. Vamos ficar quietos, não vamos atormentar o STF. O Carluxo, ele fez uma postagem falando o seguinte, chamou o Alexandre de Moraes de piada. E depois, 1 ou 2 dias depois, ele fez a postagem abandonando as redes sociais do pai. O Carlos ele pode ter percebido que o Bolsonaro ele vai abaixar a cabeça pro STF. E se ele, Bolsonaro, tá abaixando a cabeça pro STF, ele pode não defendê-lo. Então por isso que houve toda essa decepção. E é por esse motivo, talvez, que o Carlos esteja de fato fazendo uma chantagem para o Bolsonaro, querendo uma proteção que ele, Bolsonaro, não está dando, ou não pode dar, ou não dará. Mas é o seguinte, se o Carluxo cair, a família toda cai também. Existe uma preocupação da família Bolsonaro inerente a esse caso. Porque você sabe, havia um rodízio de funcionários. Todos eles eram familiares, né? Eram parentes da Ana Cristina Vale, a maioria. Então eles trabalhavam no gabinete do Carlos, faziam rachadinha no gabinete do Carlos, pedia demissão, ia pro gabinete do Bolsonaro, fazia a rachadinha, pedia demissão, pegava o FGTS, depositava na conta do Bolsonaro, ia pro gabinete do Flávio e finalizava o ciclo todo. E o Bolsonaro, ele dizia que ele era o responsável pelos 3 gabinetes, pelo dele, pelo do Carluxo e pelo do Flávio. Então se o Carlos cair, caem todos. Porque se um funcionário X, for pego fazendo rachadinha com o Carlos e ele transitou pelos outros 2 gabinetes, eles também vão cair. Então esse caso do Carluxo é aquela carta que você dá um tapinha assim e todo o castelo desmorona.